Olá a todos, muito bem-vindos novamente ao nosso segundo episódio agora do Saúde em Foco. Então, o papo foi tão bom no nosso primeiro episódio que vamos fazer um segundo episódio aí com esse mesmo grupo aqui maravilhoso. Então, conto com a presença novamente do Cláudio Mairovic, Luciana Campos e Jorge Caetano, certo? Vou começar agora pelo mais novinho, tá, Jorge? Então, vamos lá. Como é que... Eu já perguntei isso qual foi a sua motivação para fazer medicina? Eu ia até... Você já começou a falar sobre a questão financeira, né? Que você tem uma outra profissão também, né? Sim. Anterior. E a gente sabe que a medicina ainda é uma das profissões que mais dão dinheiro, vamos dizer assim, no popular. Sim. Né? Então, você acha que isso foi influência também? Ou foi só paixão? Não tem nenhuma paixão. Vamos começar por aí. Perfeito. Eu sou da área da educação, me formei em pedagogia primeiro. Então, lá em 2019, foi quando eu ingressei na UNB, eu estava atuando na Secretaria de Educação. E daí, um belo dia, eu olhei e falei, eu não quero isso para minha vida. E me deu na telha de estudar para o Enem na época e vou ingressar para medicina. E ingressei em 2019, tive meus 5 minutos de fama, tive foto em tudo que é lugar. Que legal. Foi bem bacana, mas em momento algum eu tinha essa coisa de eu nasci para ser isso. Não, eu vou me forjar a ser isso, é diferente. Porque eu venho de uma realidade socioeconômica bem diferente, né? Eu sou criado na Ceilândia, vizinho ali do Sol Nascente. Você é aqui de Brasília, não Eu sou daqui de Brasília. Minha família a vida inteira veio de um contexto de vulnerabilidade. Meu pai é marceneiro, minha mãe é costureira. Então, eu não venho de um berço onde todo mundo é uma linhagem de médicos. Eu sou a 5ª geração a ser médico. Não, muito pelo contrário. Então, não tenho, assim, essa romantização que a maioria tem. Eu tenho uma consciência de que tem que ter vocação. Sim. Você tem que amar aquilo ali, até mesmo porque passar o dia inteiro, horas e mais horas naquela demanda, tem que gostar. Mas daí, eu nasci, não. É bem legal você falar isso, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, né, Luciana e Cláudio, a romantizar a medicina, né? Aquela coisa que a gente ouve muito, que eu acho que não está certo, que é a medicina é um sacerdócio, né? Assim, até que ponto? Né? Assim, existe paixão, claro, porque eu acho que toda profissão você tem que gostar, né? Mas tem sempre outras questões também envolvidas, né? Com certeza. E uma coisa que eu percebo muito também, principalmente os mais antigos falarem, é essa questão da coisa da romantização precarizar também as relações, né? É que, né, já ouviu as frases de político, né? Tipo, médico é que nem sal, né? Que tem barato, encontra em qualquer lugar e repõe fácil, né? Né? Então, infelizmente, tem isso também, né? Com certeza. Tá joia. E um pouco nisso também, Luciana, a gente ouve, né, hoje em dia, uma reclamação muito grande em relação às condições de trabalho, condições financeiras, remuneração, principalmente na rede pública, né? E desvalorização da medicina e do profissional médico, não só do médico, como acho que qualquer outro profissional da saúde, né? Ela é real? Você sente isso mesmo? Completamente real, né, Manuel? Há muitos anos que a gente tem percebido um subfinanciamento do SUS e a falta de investimento crônica que vai se somando, né? E ainda com crescimento populacional, empobrecimento da população que fica, né, mais dependente também. E isso tudo reflete diretamente, né, no nosso dia a dia. A gente consegue sentir isso com, né, muita força mesmo, né, infelizmente. Mas acho que estamos aí ainda acreditando que a gente precisa realmente desse fortalecimento do SUS, que a nossa população precisa para que seja feita justiça social também. Sim. Né? Então, a gente continua lutando aí para que a gente reerga e melhore as nossas condições. Né? Sim, perfeito. É exatamente o que eu sinto, né? E o que é pior, você acha? Vocês. Vocês acham? Hoje em dia é questão salarial, que realmente está defasada, né? Principalmente no serviço público. Aliás, no serviço privado também,
né? Outro dia eu tenho visto alguns comentários, as pessoas falando que plantões há 10 anos atrás era praticamente o mesmo valor de hoje. Sendo que a inflação a gente acha que não, mas realmente não tem como comparar, né? Existe realmente uma desvalorização. Eu acho que nos últimos anos a gente tem sentido bastante. Mas o que é pior? É falta de condições de trabalho ou salário? Difícil, hein? Não, eu acho que são as duas coisas, mas a falta de condições de trabalho, ela afeta a gente de uma forma muito cruel, sabe? Porque é uma responsabilidade que você tem com o paciente que você não consegue cumprir, né? Então, isso faz a gente realmente questionar aqueles momentos, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Você não poder fazer o que você sabe que você poderia fazer, né? Então, além de você... Não basta fazer uma economia, cortar seus gastos, não basta. Você tem ali questões éticas cruéis, assim, que mexem com você bem no âmago mesmo, né? É isso. Exatamente. Eu acho que existe uma distância também daquela imagem idealizada que se construiu do médico e as possibilidades reais. Isso cria uma situação também de ansiedade permanente. O médico super-homem, né? Assim, mas como eu serei o super-homem? Eu lembro de colegas lá de trás, e acho que isso não mudou tanto, que saíam de casa com uma malinha e iam dando plantões em várias cidades vizinhas e levava a roupa da semana inteira ali, passava em casa basicamente para trocar de malinha, para ver um jogo, não sei o quê, e já ia para o seu plantão seguinte. E ganhavam bem. Assim, juntando tudo isso, ganhavam bem. Não se tratava de dizer, olha, se eu não fizer isso eu vou passar fome. Mas de procurar uma proximidade maior, qualquer ideia, não. Um médico não basta ganhar bem, médico é elite. É assim que a gente construiu a nossa cultura. E acho que isso é uma das coisas que gera muita ansiedade. Olha, ainda, por exemplo, o Distrito Federal provavelmente é a unidade da federação que remunera melhor os médicos do serviço público. Se a gente comparar mercado profissional de forma geral, não é uma remuneração ruim, mas possivelmente é muito aquém da expectativa que se tem nessa idealização do médico. Parece que o médico precisa de um poder, né? Precisa mostrar um status, ainda existe isso? Eu acho que existe. Tem que ter agora, acho que tem que morar bem, tem a ostentação, tem que cumprir o prometido, digamos assim, do ponto de vista da sua simbologia social. E acho que tem um outro componente que tem muito a ver com aquilo que a Luciana comentou agora. A gente fala no trabalho em equipe desde há muitos anos, na equipe multiprofissional, etc. O médico é o último a incorporar esse tipo de espírito e a sociedade também acho que demora a incorporar. Então, quando se fala, olha, precisa contratar profissionais de saúde, a leitura precisa contratar médico. Assim, e muitas vezes significa isso, olha, o serviço de saúde é o médico, enfermeiro, quando existe algum tipo de fiscalização profissional para verificar se tem enfermeiro lá, um profissional técnico de enfermagem, etc. Agora, muito pouco se fala em equipe. E isso acho que reforça justamente essa angústia de que é o médico ali com uma carga de responsabilidade enorme, porque ele não é o chefe de equipe, ele não é o coordenador da equipe. Muitas vezes ele é a equipe, né? Então... Equipe. É verdade. Exato. E como é que é, então, o impacto dessa sobrecarga de trabalho que nós temos tido hoje? Por exemplo, né, eu vi seu currículo, né, Luciano? Você tem milhões de locais de trabalho em vários locais. Como é que é essa sobrecarga? Você procurou já diminuir? Eu mesmo fiz uma promessa para mim mesmo, que eu já diminui bastante minha carga horária. Já fui daqueles que trabalhou 100 horas, né? Mas hoje em dia eu já não faço mais essas loucuras. E você, como é que está nisso?
Eu já passei por várias fases, né? O fato é que a gente está precisando trabalhar mais mesmo, né? Que o dinheiro está ficando cada vez menor, né? Então, para você manter um padrão... E não é só para manter status, sabe, Manuel? Mas as coisas para a gente são muito caras. Vai tentar fazer uma especialização, vai fazer vai para um congresso para você ver quanto é que custa. E se eu quiser fazer uma coisa, sei lá, parar para fazer um mestrado, alguma coisa, você tem que se preparar, é difícil, é caro, né? Então, a gente precisa mesmo, né? Uma nova especialização, uma residência, Exato, tudo custa muito pra gente, né? E eu acho que eu já passei por várias fases, já tive fases que eu falei, não, agora eu vou dar uma parada, né? E agora não, eu tô com força total, mas eu acho que é mais movido pelo idealismo mesmo, sabe? Quando a gente acha coisas que a gente vê sentido, a gente tá fazendo coisas que tem sentido, a gente vai, né? E trabalha mais, e às vezes até com um pouco de prejuízo do lado pessoal, mas médico tem um pouquinho disso, né? Tem. A gente tem uma certa vantagem, né? Assim, até com essa... Mesmo com essa precarização de condições de trabalho e de sistemas de trabalho, né? Periodização, que a gente já falou, nós podemos trabalhar, vou fazer um plantão a mais, um mês, vou fazer um pouco... Posso diminuir a carga, posso aumentar, de acordo com a necessidade, um pouco mais de liberdade. O que é uma falsa, às vezes é uma falsa liberdade, né? Porque às vezes a gente se torna refém disso também, né? Exato. Tem um elemento de ansiedade que eu queria acrescentar. Sim. No programa anterior, a Luciana mencionou aqui a entrada da medicina baseada em evidências, que acho que merece uma discussão específica, inclusive, né? Mas essa incorporação de novos conhecimentos e de tecnologias na área médica é mais rápida do que praticamente qualquer outra área do conhecimento, exceto, claro, na área específica de tecnologia. Então, a gente fala em descanso, não é só o descanso do trabalho. Você acorda de manhã, tá lendo artigo ali, até porque é gostoso, né? São coisas interessantes o tempo todo, mas não é só porque é interessante, é também a preocupação de ter perdido alguma coisa. Opa, será que eu estou atualizado com isso que eu estou vendo hoje? E acho que isso é um elemento de angústia permanente também. Quer dizer, não só angústia, mas de investimento de energia o tempo todo, né? Porque as pessoas, como a informação hoje é muito fácil, né? Então as pessoas às vezes te falam, nossa, eu li pode ser verdade ou não, eu li tal coisa, será que isso é verdade? Daí você, como teoricamente uma pessoa mais especializada naquilo, você tem que ter uma ideia, né? Ou ler, ou buscar sobre aquilo, né? E é difícil, eu imagino né, que não seja muito diferente dos outros, mesmo estando mais na área de saúde pública, epidemiologia, etc. Você pegar o celular de qualquer um aqui, certamente vai ter ali umas 280 abas de artigo que você começou a ler e foi deixando para depois e está ali chamando, né? É difícil a gente se manter atualizado, né? Muito. Quem é que consegue, né, lidar com essa quantidade de informação de uma forma fácil? A gente tem que aprender a fazer isso. Graças a Deus a inteligência artificial está chegando aí, eu acho que vai ajudar um pouquinho, né? Porque a gente precisa É um assunto disso. que eu queria colocar agora. O que vocês acham exatamente, assim, das novas tecnologias, né? Uma coisa que eu acho, assim, a pandemia trouxe uma coisa bastante interessante, que foi a coisa do virtual, né? De maneira geral. Então, durante a pandemia, aprendemos a estudar virtualmente, aprendemos a nos comunicar virtualmente, né? Foi muito bom em certos aspectos, né? E o que vocês acham da telemedicina? Como é que está isso aí? Já está sendo ensinado nas faculdades isso? Com certeza. Daqui a pouco eu vou ser um telemédico. Mas está sendo assim. Eu acho que a ideia do que a gente tem visto, dessa fluidez das informações, essa liquidez talvez até, é muito constante. Mas hoje a telemedicina está muito presente na nossa formação e é algo muito preocupante, ao meu ver, na formação médica, que talvez por estar numa escola que é mais tradicional, ou UNB, a gente ainda vê com certo receio. Mas eu acho que é uma realidade, não tem para onde fugir mais. E também gera um acesso mais rápido, facilitado. Mas em questão de formação, eu vejo que me prejudica em alguns momentos enquanto estudante. Eu tenho um professor que eu adoro, o professor Ricardo Martins. Maravilhoso. Basicamente fundou o curso de medicina na UNB e ele sempre bate na tecla da coisa do exame físico.
É uma consulta de rotina, faça exame físico. Não precisa, tá andando na rua, faça um exame físico. Então, porque o médico tem que ter realmente esse contato com o paciente. É o que gera esse vínculo, né? E com a telemedicina isso acabou, né? Sim. Assim, tem vários pontos que eu acho que a gente ainda precisa aprimorar. Mas legal você resgatar essa coisa da pandemia, porque às vezes a gente olha para a pandemia como uma coisa ruim, só né? coisas ruins. Não, foi muito triste, mas... trouxe uma certa proximidade, né? Às vezes, total. Não, até mundial, né? Às vezes, se você consegue conversar com pessoas do outro lado do mundo, né? Participações em congressos de pessoas estrangeiras, Sim. né? Sim. Por videoconferência, coisa que praticamente não existia antes da pandemia, né? Sim, então, são coisas positivas, né? Que vieram para ficar, isso é bom, né? Total. Eu vou aproveitar para complementar uma citação dele, porque o que fundou a Faculdade de Medicina trabalha no mesmo espaço que a gente lá, o professor Luiz Carlos Lobo, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Medicina aqui, está com 90 e poucos anos, e ele estuda muito tecnologia, utilização das tecnologias em medicina, até as pessoas se espantam um pouco, né? Nossa, alguém que está no final da carreira, digamos assim, mas olhando tanto para isso. E ao mesmo tempo que ele coloca um olhar crítico, ele vê um espaço muito importante para isso e traz trabalhos. Por exemplo, trabalhos em que se compara a satisfação do paciente num atendimento médico convencional ou num atendimento feito por máquina. E que, para surpresa, muitas vezes o sujeito que é atendido por máquina, depois de entrevistados, pergunta, não, mas você não sentiu falta do contato humano, etc., e muitas vezes a resposta é, olha, no médico humano não tem contato humano nenhum, ele fica olhando para a tela do computador, anotando coisas, não olha para mim, não põe a mão em mim, então pelo menos a máquina registra as coisas que eu estou falando, e já existem máquinas que dão resposta para isso, inclusive interagem, fazem perguntas apropriadas muitas vezes, e eu vou juntar isso com outro tema, eu acho que o pressuposto para isso foi a medicina baseada em evidências. A possibilidade de construção de algoritmos para quase tudo vem de lá. Isso simplificou muito o trabalho de incorporar a medicina na inteligência artificial. Eu acho que a grande diferença que o médico humano tem é justamente conseguir olhar criticamente até mesmo para as evidências. Olhar para o caso individual, olhar para o contexto, que é uma coisa que as máquinas não são tão capazes de fazer, pelo menos ainda, né? É a coisa da clínica soberana, né? Isso. Eu acho que esse contato... Mas realmente, né? Foi interessante essa sua observação, né? A gente... as pessoas reclamam muito, os pacientes, né, reclamam muito da falta de contato, né? Da falta de... Isso, infelizmente, tem acontecido, né? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe, com essa incorporação das tecnologias no atendimento, porque acho que tem um lado que é essencial. Né? Às vezes você chega tudo exame. Hoje em dia você vai com uma dor de garganta, vai para uma tomografia, é uma coisa meio... Exato. Mas a telemedicina, eu acho que ela pode ajudar muito, assim, levando, né, uma medicina mais especializada para lugares onde a gente não tem. Isso é perfeito. Isso eu acho ótimo. Você auxiliar colegas, às vezes, em locais que não tem tanta tecnologia, né? Mas, por outro lado, acho que substituir, assim, num primeiro contato, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em fazer isso, né? Porque... é importante ainda a nossa análise subjetiva do contexto. O olho a olho é muito importante. O olho a olho. Né? E o apoio, né? Eu acho que assim, a presença do médico, a visão do médico, ela muda um tratamento. Sim. Quando você mostra para uma pessoa a tua visão, às vezes mais otimista daquela doença, você faz total diferença. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Vocês não acham? E essa percepção, desculpe, acho que é a percepção única... de o quanto aquilo que a evidência diz se adequa àquela pessoa. Não só pelas condições, eu mencionei o contexto, condição de adquirir o medicamento, condição de fazer o repouso, de fazer atividade física, etc., mas aquela condição subjetiva, que depende de confiança, depende de estabelecer laços com aquilo que está acontecendo ali, que é
a relação médico-paciente. Deixa eu contar uma historinha rapidinho, só para exemplificar isso aí. Olha só, eu tenho uma paciente que ela foi investigar uma diarreia comigo, né? Eu sou gastro, né, gente? Então, e aí eu sei que eu prescrevi e ela ficava me mandando mensagem toda hora. Não, mas é porque eu não tô melhorando. E eu falava, não, mas a senhora tem que ter um pouquinho de paciência. E eu não estava entendendo, né? Por que ela estava insistindo tanto, por que ela estava tão ansiosa com aquilo. Aí um belo dia, ela, numa mensagem, a gente estava conversando no chat, ela falou assim, doutora, então tá bom, muito obrigada. Agora eu vou desligar aqui, porque a minha filha chegou e eu quero conversar com ela. Naquele momento eu percebi que ela queria atenção. Ela era uma idosa que morava sozinha. E eu vi que ela estava, então, ali me questionando muito porque eu estava dando um apoio psicológico para ela, sabe? Não por causa tanto daquela preocupação, né, com a diarreia. Então, você vê, às vezes você, naquele contato, você consegue perceber exatamente o que a pessoa quer e nem sempre é um remédio. Exatamente, né? É isso que... E hoje, cada vez mais, né, a demanda, os problemas de saúde são muito relacionados a questões sociais, questões financeiras, familiares. A gente vê muito isso na medicina de família, né? Principalmente a gente vê muito. Às vezes a pessoa vai lá por uma... aquela pessoa está lá toda semana, aquela senhora está toda semana, mas você vai buscar ao fundo, o que é isso aí? Sei lá, o filho dela às vezes está preso, o marido tem problema de alcoolismo, enfim, existem vários problemas, ou então ela sozinha, ela não tem com quem conversar. Os problemas são complexos e às vezes a medicina é um canal para a busca de ajuda, né? Isso, exatamente. Nós somos a porta... nós somos a porta aberta para qualquer tipo de problema da sociedade, né? A verdade é isso, né? O que eu tenho aprendido é que o que nos diferencia hoje da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, é sermos humanos, ou estarmos dentro de um contexto de humanização. Mas sobre a questão das inteligências artificiais, é muito interessante que hoje a educação médica ela está focada e centrada nas IAs. Então, a gente tem usado muito dentro do ambulatório, dos consultórios, está muito presente na nossa rotina. Já não se estuda mais com livros, se estuda através de IA. Então, o César Kozak, que é um dos melhores professores que eu conheci já na vida, ele sempre fala isso, que ele vai na biblioteca, os livros estão brancos, intocáveis. E na IA você tem abas e mais abas já abertas em que os estudantes têm utilizado. Então, acho que é pensar também nesse futuro, né? O médico ele vai estar cada vez mais inserido e como é que ele vai acessar essa tecnologia para que possa facilitar. Eu me lembro, para concluir, na Rede Sara, a gente tinha alguém que transcrevia as consultas. O médico ele ia falando e alguém lá por trás ficava transcrevendo. Ele não tinha essa preocupação de preencher o prontuário. É insuportável ter que preencher um prontuário. Você perde muito tempo com aquilo. Talvez fosse o tempo que nós ganhássemos aí para poder dar atenção ao paciente. E hoje em dia, principalmente... desculpa. Não, é interessante nessas conversas com o professor Lobo, ele menciona muito isso, quer dizer, a possibilidade de que a IA tenha um espaço de apoio ao médico para liberá-lo de tarefas mecânicas, de tarefas que justamente o distanciam. Então, quando você começa a ter a possibilidade de transcrição de fala, de linguagem natural, de forma confiável, você permite que o médico volte a olhar para a pessoa que ele está atendendo e pare de preencher papel, né? No caso não é papel, é preencher sistema. E está cada vez mais, né? Na rede pública a gente vê muito isso, assim. Cada vez mais o médico precisa inserir papéis... funções burocráticas, inserir coisas no sistema. Então, você pede um exame de mama, você tem que inserir no específico para a mama. Você tem que, uma regulação para um determinado problema, tem que entrar no sistema de regulação para poder... Isso perde muito tempo. E na rede privada é pior ainda. Né? Então, gente, por incrível que pareça, o papo é tão bom. Mas vamos encaminhando para o final, por incrível que pareça, né? Mas eu preparei para o final uma pequena brincadeira aqui. Era para ter sido, mas vai sair ainda um receituário Saúde em Foco. Mas, por enquanto, vai ser uma folha em branco mesmo, tá, gente? A gente vai ter que prescrever aqui, Vamos Mara? prescrever para mim. Prova prática. Prova prática, tá? Caneta. Aqui para a Luciana. Obrigada. Aqui. Aqui e aqui. E eu vou passar uma tarefa, então, para vocês.
vocês vão prescrever para mim, fazer uma prescrição médica. E que, então, qual a receita vocês vão deixar para o futuro da medicina? Poucas palavras. Nossa, tempo. Tempo. Eu já prescrevi. Já prescreveu? Então vamos começar com você, Luciana. Bom, vamos ver a sua prescrição. A minha prescrição, Manuel, é o meu lema que eu tenho usado, sabe, ultimamente. Até te passei um textinho sobre isso. Para a medicina do futuro, eu aconselho misturar ciência, inovação, humanismo e ética. Maravilha. Perfeito. Aí é uma receitinha, eu acho que para tudo dá certo. Isso, né? Exatamente. Maravilha. Vamos lá. Peraí, ainda que eu estou aprendendo. Não está mais acostumado a escrever, gente. Não, eu até desaprendi aqui. Vamos lá, Cláudio. Bom, para o futuro, uso universal. Uso universal, não interno nem externo apenas. Conhecimento, acho que a gente tem visões muito parecidas. Conhecimento, e aí entra a ciência, acho que entra o que a gente tem que saber, humanização, empatia, aquela capacidade de enxergar o que se passa na outra pessoa, e contexto, dizer, entender que a medicina não se pratica num lugar abstrato que se desliga de todo o contexto da vida, da sociedade, etc., mas está naquele momento histórico, com aquela pessoa, naquele lugar, com tais e quais necessidades. Perfeito, excelente. Jorge Caetano. O meu eu vou no esperançar, né? Que nós sejamos capazes de esperançar sempre, esperançar por uma sociedade melhor, que a nossa juventude volte a esperançar, que volte a ter sonhos. É uma juventude que está tão apática, tão abatida, então que a gente tem aí essa dose extra. E por último é o lutar pela justiça social sempre que surgisse os sintomas de desigualdade. Que a gente esteja atento a isso constantemente, que é o que nos faz, de fato, acho que merecedores desse jaleco branco, que é lutar pela justiça social. Perfeito. Excelente. Nossa, excelente a conclusão dos três, né? Juntou tudo. Perfeito. Gente, vamos lá. Aqui ninguém vai sair de mãos abanando, tá? Então, preparei um presentinho para vocês. Nós temos um apoio, uma parceria muito legal da Lugano, da 108 Sul. Então, eles estão oferecendo para a gente, para vocês no caso, um cartão presente no valor de R$50 para vocês irem à loja, conhecerem. Uma cafeteria maravilhosa, tem vários... Quem gosta de chocolate vai ficar. Né? Tem lanches, chocolates, milhões para serem comprados. Também um vale café expresso, certo? Para vocês levarem a família. Nós temos do programa, não vou abrir aqui, mas a canequinha que vocês estão aqui tomando água, também vão levar uma de presente, certo? Junto com a nossa sacola do nosso podcast. Legal, muito obrigada. A gente vai marcar o café no Lugano. Vamos. A gente continuar a nossa conversa. Exatamente. Vamos marcar. Aqui, muito obrigado. Que lindo, que mimo. Aqui para o Luciana. Muito obrigada. Muito adorei. Médico de medicina de família mesmo, né? Sempre tem que sair com alguma coisinha. Não. Gente, a sacolinha, né? Isso porque não foi bordado à mão, foi feito por mim. Mas... Muito obrigado por chocolate. Maravilhoso. Perfeito. Então, gente, muito obrigado pela presença. Agradeço demais a presença de todos vocês. Querem dar uma última palavra? Cláudio. Eu quero dar os parabéns pela iniciativa e justamente esse reconhecimento de que a gente precisa trazer essas questões que muitas vezes nos afligem individualmente, que a gente começa a ter
de novo, eu acho, uma organização capaz de trazer de volta a discussão entre os médicos, que isso transpire para a sociedade, que a gente possa olhar para isso de uma forma um pouco mais ampla e que os médicos possam se ver neste conjunto também. Maravilha. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Cláudia. Luciana. Isso, parabéns, Manuel. Iniciativa maravilhosa, Legal, um espaço muito importante. E eu espero que a gente possa manter essa chama viva mesmo de lutar e de cuidar da medicina, né, e das pessoas que precisam de nós, né? Perfeito. Obrigada. Caetano? Quero agradecer, foi muito bacana, uma experiência super bacana mesmo. E que mais estudantes tenham essa oportunidade de sentar aqui com vocês, com pessoas incríveis. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é super legal quando a gente vê mais espaços de um debate qualificado e que a gente tenha mais registros e vida longa. Amém. Mais e mais episódios. Parabéns. Muito obrigado. Então, para encerrar, gente, eu trouxe aqui... Veio preparado. Vim, mas eu me perdi. Brifado, né? Vim preparado, mas me perdi, você acredita? Eu acredito. Exatamente o final. Poxa, estava indo Não, tão bem, procura tudo esse tão final bem, aí, né? pelo amor de Deus. Estava indo tão bem. Olha, quando eu trabalhei no município, Não, tá aqui tinha na minha frente, ó. um colega que era o secretário de Cultura, que dizia, olha, não adianta uma peça em que o cenário é perfeito, os atores estão muito bem ensaiados, a música, etc., mas que o ato final não é perfeito. Pois então, é. agora você vai fazer o ato Vamos final lá. perfeito. Maravilha. Então, agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. O canal está aberto, inclusive para todos os colegas médicos. Quem quiser sugerir temas, se vocês quiserem sugerir temas, vamos trazendo que a gente vai à medida e vamos fazendo, né? E a ideia é vida longa mesmo. Vamos manter esse canal aberto. Você falou numa coisa, Luciana, muito importante, que é vocês, nós três, né? Nós quatro, nós temos que pensar na medicina com não saídas individuais, e sim saídas coletivas. Sem né? dúvida. Que a gente está ainda muito na busca das saídas individuais, tipo, eu vou buscar uma nova especialização, eu vou sair do país, eu vou fazer outra coisa, vou tentar outro emprego, mas temos que pensar de novo como conjunto, né? Então, eu vou trazer uma frase aqui de Albert Schweitzer, que é um médico e filósofo da década de 1875, nascido em 1875, até 45, mais ou menos. Ele, alemão, né, nascido na região da Alsácia, na época, hoje é da França, mas na época era da Alemanha, que o único realmente feliz é aquele que procurou e encontrou como servir os outros. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as angústias, nossa profissão é para servir aos outros, né? Então, com isso eu agradeço mais uma vez a audiência, o carinho de todos, e vamos manter já o próximo episódio. E é isso. Eu, Manuel Jegues, encerro agora, juntamente com nossos colegas, o primeiro programa, primeiro e segundo, né? Praticamente nosso piloto do Saúde em Foco. Muito obrigado a todos.